Magalu ou Via Varejo? Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas antes de começar, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. Sem dúvida, uma das questões que eu mais respondo, né? As pessoas querem saber qual é a melhor ação, né? Qual o melhor case de investimento no varejo brasileiro, no e-commerce, né? Via Varejo ou Magazine Luiza? Então eu vou falar um pouquinho sobre o setor, né, minha visão, as métricas todas. Lembrando que tem um relatório aqui embaixo, tem um link para baixar o relatório completo sobre o e-commerce brasileiro, nossa visão sobre essas duas ações, tá, pessoal? Bom, vamos lá, né? Se a gente pensar nos últimos 12 meses, tanto Magazine Luiza quanto Via Varejo, né, subiram bastante. Então, nos últimos 12 meses, Magalu subiu 180% e Via Varejo 176%. Então, a gente está falando aí que elas praticamente triplicaram o valor de mercado. Então, do lado de valor de mercado, de preço de ação, elas estão valorizando bem, né? Estão muito bem posicionadas. Mas vamos falar um pouquinho dessas empresas, né? Então, a gente está falando de duas varejistas no e-commerce brasileiro. A Via Varejo se coloca como a maior varejista no setor de eletrônicos e imóveis do Brasil, né? Ela está indo para um caminho de tech, né? Então ela tem as lojas físicas, online, marketplace, e a Magazine Luiza, né, que já é conhecida por esse posicionamento do lado tecnológico, desde quando ela fez o turnaround em 2014 e 2015. Então ela também tem as lojas físicas, as lojas virtuais, né, marketplace, ela está muito mais à frente nesse segmento. E esse modelo de negócio, né, é um modelo de negócio que funcionou muito bem nos Estados Unidos, né? A Amazon é o grande case, a Amazon deixou de ser uma empresa ali de vendas, né, de uma varejista praticamente, para virar uma empresa de tecnologia. E a Magalu, como está muito à frente nesse processo, né, ela até se coloca, que até tá legal, que elas colocam uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano, é assim que ela se vende. E é o futuro das empresas, elas estão se colocando como empresas de tecnologia. Porque como, né? O modelo de marketplace, para quem não conhece, é o seguinte, pensa na Magazine Luiza, ela tem os produtos delas, mas além disso, o varejo brasileiro é extremamente diluído, né? Não é algo concentrado. Então ela consegue colocar as lojas menores dentro da plataforma dela, onde ela vende, ela faz as transações e fica com um pedaço dessa venda. Então o que ela faz? Ela aumenta muito o poder de fogo dela, trazendo muita gente que não estava no e-commerce para dentro desse mercado, e aí ela tem custo baixo, né? Tem uma alavancagem operacional muito grande e vai incluir nos serviços financeiros e vai transformando aí esse business. Então esse é o caminho, muito do que a Amazon fez, é o caminho da Magazine Luiza e da Via Varejo agora também. E o setor, né? Então vamos dar uma analisada no setor, tá, pessoal? E-commerce brasileiro. O e-commerce do Brasil ainda é muito jovem, né? Então a população brasileira ainda não compra tanto na internet. A gente é um país em desenvolvimento, então as pessoas têm medo. Agora que elas têm acesso à internet, né, os smartphones foram algo que cresceu muito nos últimos anos, então assim, a gente conseguiu popularizar, as pessoas têm acesso ao smartphone, à internet, e as pessoas começam a consumir mais na internet. Mas o nosso e-commerce está muito atrás ainda do americano, né? Se a gente pensar em alguns segmentos, né, penetração, né, quanto é consumido no segmento do e-commerce e nas lojas físicas, né? Então, se a gente pensar em fashion, né, em roupas, nos Estados Unidos 21% compram via internet, no Brasil é 4%. Eletrônicos, já é algo mais avançado, né? No Brasil 23,6%, nos Estados Unidos 28,6%. Móveis, 8,8% no Brasil e 14,9% nos Estados Unidos. Falta muito, lógico que a gente nunca vai chegar no patamar dos Estados Unidos, é outro nível de economia, mas isso tende a reduzir, né? Esse gap tende a reduzir. Então o nosso e-commerce vai continuar crescendo em função dessa penetração. A penetração vai evoluir sim. Essa tabela está no relatório, tá, pessoal? Então tem completa todos os segmentos, baixem lá, tá super interessante. Então o que a gente tem? Um mercado de e-commerce crescendo muito. Dado isso, vamos falar um pouquinho sobre os cases, né? Eu sempre falo, investir em ações, mercado financeiro, isso aqui não é pastelaria, né? Não pode considerar tudo como a mesma coisa, como um saco de gato. Mas aqui a gente tem dois cases que, apesar de estar no mesmo segmento, no mesmo mercado, são bichos diferentes porque estão em estágios diferentes. Então a primeira ação, né, a Magazine Luiza, ela fez o turnaround dela, né, aquela melhora, ela estava numa situação péssima
em 2014, 15, ela fez o chamado turnaround, então ela mudou toda a estrutura, investiu em tecnologia, ela dava prejuízo, hoje os lucros são crescentes. Então, qual que é o estágio dela hoje? Hoje é um estágio de crescimento altíssimo, ela já tem um modelo de negócio claro, ela já consegue crescer muito, então o que a gente chama essa ação de growth, né? Growth Stocks. É uma empresa de alto crescimento. Então, se a gente comparar ela por múltiplos, né? Preço-lucro, EV/EBITDA, seja ele qual for, eles são extremamente altos, porque o mercado precifica que essa empresa vai continuar crescendo em níveis altíssimos e por isso você consegue justificar esse patamar de nível alto totalmente descolado do mercado. Se a gente pensar em 2020, né, o preço-lucro projetado está acima de 170 vezes, ou seja, se a gente pegar a bolsa que está na média 13 vezes, é um negócio absurdo, porque as pessoas pagam 170 vezes lucro de uma empresa. Que você acredita que nos anos seguintes o lucro vai continuar subindo forte e esse múltiplo tende a cair. Do outro lado, o que nós temos? Via Varejo. Via Varejo teve vários problemas societários nos últimos anos, o papel ficou parado por muito tempo, tivemos a troca, né, da gestão, né, a família Klein assumiu de novo e começou o processo de turnaround. Então, no ano passado, no segundo semestre, trocaram equipe, demitiram antigos executivos, fizeram uma limpa no balanço, né, teve problema com fraude, né, com alguns problemas contábeis, trouxeram pessoas novas, né, o CEO do próprio Mercado Livre, para começar a desenvolver, para começar a melhorar o negócio, né, desenvolver mais o lado tecnológico e estar mais presente no marketplace, além de arrumar a casa. Eles estão em processo de arrumar a casa. Então, o que é uma empresa de turnaround? Quando a gente fala uma empresa de turnaround, o que a gente tem que acreditar? Que as mudanças que estão sendo feitas vão, de fato, se refletir nos números. Eles vão conseguir executar essa melhora, essa mudança. Ou seja, são coisas completamente diferentes, são riscos completamente diferentes. Uma, a gente está falando de uma empresa que já se provou, já se consolidou e cresce. E qual que é a premissa? Continuar crescendo. A outra é uma empresa em mudança de gestão, de cultura, arrumando a casa, trazendo novos elementos, novas pessoas. Então, a gente tem que acreditar que essa mudança toda vai de fato acontecer. O risco é muito maior, tá? Então, quando você pensa em investimentos, tem que pensar quanto eu ganho e quanto eu tenho para perder, que é a questão, que é uma alocação de risco. Então, dado isso, né, vamos falar um pouquinho das métricas aqui. Essas métricas aqui, pegar aqui Magazine Luiza e Via Varejo, a gente também tem B2W no nossa tabela aqui, mas se a gente pegar o valor de mercado aqui pelo preço do dia 17/2, a gente tem a Magazine Luiza valendo 95 bi, enquanto a Via Varejo vale 19,6, tá? A Magazine Luiza tem caixa líquido de quase 4 bi e a Via Varejo tem uma dívida baixa aí de 700 milhões. Então a gente chega no EV, né, que é a soma do valor de mercado mais a dívida da empresa. Se a gente pegar o EBITDA, né, que é uma métrica de geração de caixa dos últimos 12 meses, e aqui a gente pegou, no caso, Magazine Luiza, a gente tem 2018 inteiro, que já reportou resultado, Via Varejo e B2W que estão na tabela, a gente pegou dos últimos 12 meses, então é do 3 trimestres de 2019 e o último de 2018. Se a gente comparar o EBITDA da Magazine Luiza e da Via Varejo é muito próximo, do Via Varejo até um pouco acima. E aí quando a gente faz a métrica EV/EBITDA, né, que é dividir o valor de mercado pelo EBITDA, a gente vê que Magazine Luiza está 70 vezes, enquanto o Via Varejo está 15 vezes, ou seja, está muito mais descontado. Como é que a gente pode ver esse business também? Pela métrica do GMV. O que é GMV? É o valor de todas as vendas da empresa. Então isso inclui as próprias, a Via Marketplace, dividido, aí a gente pode fazer isso dividido pelo EV. Então a gente faz o EV dividido pelas vendas totais, tá, pessoal? Então se a gente pegar as vendas, o GMV das duas, Magazine Luiza é muito maior, né? Vende 27 bi, enquanto o Via Varejo vende 6,7 bi. E essa métrica mostra 3,3 vezes para a Magazine Luiza e 3 vezes para a Via Varejo. Então elas estão muito próximas, Magazine Luiza um pouquinho acima de Via Varejo. Então o que a gente vê aqui, né? Do lado de desconto, se a gente pensar, você paga múltiplos muito abaixo, né? Se a gente comparar Magazine Luiza com Via Varejo está muito mais descontado. Uma não reflete, se a gente falar que é o mesmo segmento que são empresas próximas, seria claro falar, entrar em Via Varejo, né? Seriam calls assim, completamente claros. Mas como eu disse, são momentos diferentes. A gente está falando de growth e a gente está falando de turnaround, tá, pessoal? Então são bichos diferentes.
Qual que é a minha visão? Eu gosto das duas. Então, assim, eu tenho Via Varejo em algumas estratégias, curto, médio, longo prazo, a gente varia isso aqui dentro da Levante. Magazine Luiza, eu gosto também. Então, são papéis assim, é para ter um ou outro, qual que é melhor? Depende de filosofia de investimento. Eu já falei várias vezes aqui. Investimentos, você tem que ter uma filosofia, você tem que saber o porquê você está comprando, você tem que saber se está aderente ao teu momento e o que você está buscando, tá? Então, o Magazine Luiza é um case que provavelmente vai subir menos do que Via Varejo se Via Varejo executar o turnaround. Porque a gente falou de um case de growth e um case de turnaround. Então tá, quem acredita, quem quer um pouco mais de risco e um pouco mais de retorno, é Via Varejo, com certeza. Quem quer um pouco mais de segurança de uma empresa que está consolidada, é a Magazine Luiza. Dá para ter as duas? Dá, pensando em estratégias diferentes. Sim, uma mais, aquela empresa mais consolidada e o lado da carteira um pouco mais com redução de risco e um lado buscando mais risco, que é a Via Varejo. Se a gente pegar as métricas aqui, né, para o próximo ano, no caso 2020, projetado, a gente tem um EV/EBITDA aí da Via Varejo próximo de 11 vezes, extremamente descontado, Magazine Luiza 60 vezes EV/EBITDA. Preço-lucro, né, o PI também, Via Varejo próximo de 35 vezes, Magazine Luiza acima de 170 vezes. Então uma está precificando um crescimento altíssimo, mas tem um risco de execução muito baixo. A outra está descontada. Só que qual é o risco? É a execução, que até agora a empresa tem mostrado que tem capacidade para fazer isso, está fazendo as mudanças necessárias e a gente vai ver no próximo mês o resultado, né? Se a gente já vai ter alguma melhora, mas não é algo certo, né? Ela vai entregar essa melhora ao longo dos trimestres, que na minha visão vai conseguir entregar sim, pessoal. Bom, é isso. Lembrando que todos os dados, as tabelas estão no relatório aqui embaixo. É só baixar, é gratuito. E além de receber esse, você vai receber todos os dias pela manhã um resumo do mercado, do que aconteceu com as principais ações, né? Quando tiver algum fato relevante ou resultado, e tudo que está acontecendo no mercado global. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado e até o próximo.